A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus. Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe. Com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 7. As catástrofes ambientais. A paz do Senhor Jesus. Lição de número 7. As catástrofes ambientais. As catástrofes ambientais, na verdade, revelam o como somos frágeis e o quão aterrorizador pode ser a reação da natureza. A natureza, quando ela tem essas reações, essas catástrofes, elas na verdade amedrontam a gente. Ficamos amedrontados porque vemos aquilo que chamamos de fúria da natureza. Evidentemente que buscar as causas desses acontecimentos, causas naturais, eu acho que é um exercício importante. Exercício importante porque nós observamos o fato de que, apesar de haver negações, mas a ação humana sobre a natureza, ação irresponsável humana, tem contribuído para o acontecimento de diversas tragédias e catástrofes naturais. E isso precisa ser analisado de maneira muito séria, muito responsável. Por quê? Porque nós corremos o risco de espiritualizar esses acontecimentos, assim como no caso das epidemias das quais nós falamos, né? Foi um assunto que nós tratamos. E agora nós estamos falando acerca das catástrofes naturais ou ambientais. Essas catástrofes, quando são analisadas de maneira rigorosa, muitas vezes nós obtemos respostas, e respostas muito plausíveis acerca da origem do seu acontecimento, do seu problema. Evidentemente que não para todas, mas para algumas nós conseguimos. E nós vemos que o desmatamento, a poluição, o consumo exacerbado, a produção exacerbada, a produção de lixo que não tem mais como nós omitirmos esse fato. A humanidade produz muito lixo e muito lixo hoje produzido pela humanidade não pode nem ser colocado na natureza, e ele é colocado de maneira irregular. E aquilo, de certa forma, retorna para nós em sinais bastante catastróficos, causando mortes, causando destruição. Mais uma vez, apelar para a escatologia parece ser um expediente um pouco mais fácil para que nós respondamos a uma questão dessa natureza, mas não é um expediente aconselhável quando nós paramos para pensar na questão da esperança. Evidentemente, a história caminha, nós caminhamos para um ponto final. Mas esse ponto final, nenhum de nós sabe a que distância estamos dele. Paulo não sabia, apesar de pensar que estava muito próximo. Nenhum dos cristãos do passado sabiam, mas pensavam todos eles que estavam muito próximos. E nós devemos pensar também nessa proximidade, mas não devemos explorar de maneira especulativa isso, porque isso não produz, na verdade, fé. Produz desilusão. Por quê? Porque você trabalha em cima desse ponto. Aí passam-se 10, 20, 30, 40 anos e nada acontece desse ponto de vista e as pessoas se tornam, na verdade, incrédulas. Então é importante que nós mantenhamos dentro de nós um sentimento de esperança e estejamos alertando acerca da vinda do Senhor, mas do ponto de vista da esperança, sem necessariamente utilizar determinadas catástrofes ambientais como forma de aterrorizar as pessoas. Mas um ponto que eu queria destacar com você, e eu acho que você deve trabalhar muito bem com o seu aluno na escola dominical, é a ajuda que a igreja precisa prestar às pessoas que são vítimas de
catástrofes ambientais, catástrofes naturais. A igreja deve ser a primeira a exercer solidariedade em relação às pessoas. Deve exercer esse cuidado em relação às pessoas, porque as pessoas estão condoídas, as pessoas estão vitimadas, as pessoas pedem entes queridos, pedem os seus bens, pedem as suas casas, pedem as coisas, e muitas vezes o que nós fazemos? De maneira muito inoportuna, nós aproveitamos essa situação e ainda trazemos uma mensagem de ameaça, uma mensagem aterradora, fazendo com que as pessoas temam e venham para Deus não por amor, não porque querem, não porque querem encontrar a esperança para as suas vidas, a saída para a sua vida, mas porque estão com medo, estão aterrorizados. E eu acredito que nem Jesus Cristo trabalha sobre esse tipo de situação, nem ele aprovaria esse tipo de pregação, porque nós podemos, evidentemente, estar espalhando terror e trazendo as pessoas para Jesus por medo, mas não por amor e voluntariamente. Você poderia me dizer, mas vem cá, e Noé não pregou antes daquela grande catástrofe, não anunciou isso? Ok, recebeu uma ordem divina para fazer isso. Não pregou depois da catástrofe, pregou antes da catástrofe. O que nós vemos não é ninguém pregando antes, porque ninguém previu a catástrofe. Nós vemos as pessoas pregando depois e fazendo ilações em cima das catástrofes. Então eu acho que cabe a cada um de nós a humildade de reconhecer aquilo que Jesus Cristo disse quando vieram até ele falando acerca da morte de uns galileus, que caiu uma torre sobre eles. Ele diz, olha, vocês não deveriam nem estar questionando isso. Se vocês não se arrependerem, coisa semelhante ou até pior pode acontecer com vocês. Então veja bem, todos nós estamos sujeitos, todos nós estamos suscetíveis, todos nós somos vulneráveis, podemos enfrentar dificuldades, podemos ser alvo de uma catástrofe, a nossa família. É claro que ninguém quer isso, mas podemos. E como se explica que morre o justo com o injusto? Deus tirou Noé antes de acontecer tudo isso, ele e sua família, porque ele era justo naquele mundo de então, enquanto que as outras pessoas não se arrependeram. Quando a catástrofe ambiental envolve a todos, destrói pessoas inocentes, destroem inclusive aqueles que creem em Deus, aqueles que temem a Deus. E como se explica isso? Foram todos. Então, você tem que realmente analisar isso de maneira um pouco mais profunda, um pouco mais responsável e não explorar, não especular esse aspecto, mas sim aproveitar para a igreja demonstrar a solidariedade, o amor, o como a igreja está preocupada de fato com o bem-estar das pessoas, com a qualidade de vida das pessoas, em proporcionar a essas pessoas um alento, a proporcionar a essas pessoas uma mensagem de esperança. É isso que nós devemos fazer, aproveitar o momento daquela dor para mostrar o nosso amor, o amor que nós aprendemos a ter com o Senhor Jesus Cristo, e assim, com certeza, a nossa mensagem pregada através das nossas ações, ela falará muito mais alto do que qualquer outro tipo de mensagem oportunista que nós pudéssemos pregar. Que nós possamos ensinar aos nossos jovens a não fazer análises rasas, análises rasteiras, análises levianas acerca de acontecimentos que vitimam e que levam dor às pessoas. Que possamos ser bastante sensíveis, bastante sinceros e parecidos com o Senhor Jesus Cristo, mostrando que a nossa esperança está muito além de qualquer tipo de dor e de qualquer acontecimento. Compartilhamos da dor, compartilhamos da tristeza, mas oferecemos a esperança de um dia nos reencontrarmos com os nossos entes queridos, de um dia podermos estar juntos, podermos desfrutar da vida plena que o Senhor Jesus Cristo pode nos oferecer. Para isso, precisamos acreditar nele, precisamos ter fé, precisamos aceitá-lo e abraçar a sua mensagem. Que Deus te abençoe, uma excelente aula em nome de Jesus. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante.